Ok? Isso, Roberto, por favor. Abra sua Bíblia para Efésios. Efésios capítulo 1. Nós continuaremos a meditar na exposição desse texto, desta carta. E já temos feito isso algumas sequências, algumas oportunidades. Antes de lermos o texto bíblico, deixa aberto aí no capítulo 1, deixe-me iniciar fazendo alguns comentários. Irmãos, é fato que nós estamos aí vivendo a realidade de uma guerra. A Ucrânia e Rússia continuam com essa guerra, e seja no noticiário, na televisão, não sei onde é a fonte de onde você tira informações. Eu já não assisto mais jornais e coisas assim há muito tempo, mas eu leio as notícias. Eu entro na internet e vejo as manchetes, uma ou outra que chama a atenção, eu abro aquela página e fico mais inteirado daquilo. E é fácil de repente, aparecer a notícia de que um país ou outro tem enviado lá para a Ucrânia armamentos e coisas assim para ajudar. É fácil também ouvirmos alguma coisa sobre o poder bélico, as armas de guerra que a Rússia tem, porque nós estamos vivendo essa situação de guerra. Eu não me recordo exatamente o ano, mas alguns anos atrás, eu lembro que o Brasil adquiriu algumas aeronaves de guerra, caças, e foram adquiridos caças que, na ocasião, eram aeronaves modernas, excelentes aeronaves de guerra. E a pequena dificuldade estava em que os nossos pilotos, embora sendo capazes de pilotar aqueles caças, de mantê-los no ar, de fazer alguns disparos, a maioria dos recursos que aquela aeronave dispunham não era algo acessível, porque os nossos pilotos não estavam habilitados para utilizar todos os recursos daquela aeronave. Então, era preciso passar um tempo em treinamento para aprender como operar tudo que esse caça oferece. Nosso desejo é que nunca seja preciso utilizar nada do que esses caças oferecem. Guerra nunca é bom. Guerra não é bom. E o que eu gostaria de repente, destacar, pensando inicialmente nessa ilustração, voltado para a guerra, mas o ponto era uma aeronave moderna, poderosa, que não se podia utilizar de tudo que tinha, porque não estavam preparados naquela ocasião. Quando nós olhamos para o texto de Efésios, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23, nós notamos que Paulo está querendo que os irmãos lá em Efésios, na cidade de Éfeso, e consequentemente nós, Paulo tem o desejo de que os crentes saibam e estejam capacitados a usufruir de todos os recursos já disponíveis através de Jesus. E antes de ler o texto, lembremos que no contexto, o apóstolo Paulo está falando do quê? Da salvação, da grande salvação que Deus concedeu a cada um de nós. A forma como, milagrosamente, de forma incrível, sobrenatural, poderosa, Deus, através de Cristo e do Espírito Santo, operou a salvação em nossas vidas. É isso que nós vimos. É disso que se trata o contexto. Então, a pergunta, surge: como devo eu, como deve o salvo viver na presença de Deus? Baseado
na salvação que eu recebi, como deve ser o meu procedimento. E aí, emprestando palavras do contexto, vamos trabalhar o seguinte: como eu que fui abençoado, como eu que fui escolhido, como eu que fui predestinado, redimido, como eu que tive o perdão dos pecados, como eu, selado com o Espírito Santo, como eu devo viver. Eu que fui objeto do amor desse Deus, eu que fui atraído por Ele, eu que recebi de sua graça maravilhosa, graça que veio de graça, eu que recebi o seu poder, como eu devo viver? E aí nós vamos ler o texto, capítulo 1, versículo 15, vai nos dizer o seguinte: desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dEle. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou, e a rica gloriosa herança que Ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder que Deus, a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder glorioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, Ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Está aqui, irmãos, o texto que nós acabamos de ler, e nós vamos meditar nesse texto de forma breve hoje. Eu já sabia que teríamos a ceia do Senhor, e quando temos a ceia, geralmente avançamos um pouquinho no tempo, então eu me programei para fazer apenas a primeira observação desse texto. Domingo que vem a gente continua e segue sem dificuldade nenhuma. Tá? Nesse texto nós observamos que Paulo está falando para os irmãos. A carta de Efésios é direcionada à igreja que está em Éfeso. E Paulo está dizendo nesse trecho que acabamos de ler, que sempre estava orando pelos irmãos. E nessa oração que acabamos de ler, nós observamos, que em primeiro lugar, Paulo se dirige a Deus em agradecimento pela vida daqueles irmãos. Ficou muito claro. Desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Paulo está dizendo para aqueles irmãos o seguinte: irmãos, eu tenho orado por vocês. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu li recentemente, pensando nesse texto, dizia o seguinte: uma coisa é você ajudar alguém. Uma coisa é você, de repente,
dizer algumas palavras para alguém, outra coisa é você dizer, eu estou orando por você. E Paulo está dizendo para aqueles irmãos, desde que fiquei sabendo, daqueles que creram, daqueles que confiaram, daqueles que têm andado com Cristo e demonstrado amor pelo povo santo, irmãos, eu não cesso de louvar a Deus pela vida de vocês, de agradecer a Deus pelo que Deus tem realizado em vocês e através de vocês. Paulo está nesse momento de sua oração, exaltando, glorificando, adorando a Deus por ter Ele estendido a sua salvação a mais pessoas, a mais irmãos, a mais moradores de Éfeso, que agora também são moradores de Éfeso e moradores do céu celestial. São pessoas que, vamos trabalhar, né, com essa palavra bem contemporânea, tem duas cidadanias, a terrena, Éfeso, e a celestial, em Cristo. E Paulo está neste momento agradecendo a Deus, e com isso ele está dizendo que, Senhor, reconhecemos que somente o Senhor é aquele que pode operar a salvação. Somente o Senhor é aquele que pode estender da tua graça, derramar, conforme já vimos no contexto em alguns domingos atrás, derramar abundantemente dessa graça que capacita o homem a viver de forma condizente com Cristo. E aqui ele está dizendo, eu louvo a Deus pelo amor de vocês para com os outros. Eu louvo a Deus pela fé de vocês, pela demonstração de fé. Quem é que dá fé? Deus. Quem é que derrama o seu amor em nós a ponto de direcionarmos esse amor na vida de outras pessoas? É Deus. Paulo está dizendo, louvado e bendito seja o nome do Senhor pelo que o Senhor tem feito na vida dessas pessoas. Deixa eu perguntar para você. Você tem o costume de agradecer a Deus pela salvação que Ele concedeu a pessoas queridas suas? Você tem um costume de repente, o seu amigo, ok? De lembrar daquela pessoa, que entregou-se a Cristo, rendido pela ação do Espírito Santo, e hoje tem caminhado com Deus. Senhor, louvado seja o teu nome, porque tantos anos sem te servir, hoje serve fielmente ao Senhor. A segunda pergunta que eu faço, você tem agradecido a Deus pela salvação estendida a você? Como que nós esquecemos com rápida e com tamanha facilidade os benefícios que recebemos de Deus, não é verdade? Há um ditado que diz, que quem apanha nunca esquece, não é verdade? Mas quando recebemos algo é fácil da gente esquecer, né? Como é fácil. Tomar um pisão, a gente registra aquilo no HD, que nem formatando é capaz de esquecer, né? Não, um dia, em 1973, pastor, era uma tarde, estava chovendo. Você acredita que foi feito? A gente guarda. E os benefícios? O salmista diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O salmista ora a Deus e faz um convite para si mesmo. Não esqueça, minha alma, daquilo que Deus tem feito, porque é uma tendência nossa. E às vezes caminhando com Deus, eu não sei há quanto tempo você caminha com Deus, 10, 15, 20 anos, com dupla cidadania, Moraes Prado, Cocaia, ali, a São José do Rio Preto agora, e a Celestial. Mas você tem o costume de se dirigir a Deus e dizer, Senhor, eu quero agradecer, eu quero te louvar, eu quero bendizer o teu santo nome, porque hoje eu vejo. Eu estive cego, mas hoje eu vejo. Eu estive perdido, mas hoje eu me encontro, eu fui encontrado. Hoje eu me encontro no Senhor. Eu estive condenado ao inferno, hoje eu estou destinado,
predestinado, é a palavra, ao céu, porque o Senhor estendeu do seu amor para comigo. E aí, conforme já pontuado nesses domingos, né? Sem merecimento. E a pergunta deveria ser: por que eu, Senhor? Por que eu? E Deus diz: eu sei. Eu tenho um propósito. Eu sou em tudo isso louvado e glorificado. Mas será que nós temos conservado em nossa mente a disposição pelo reconhecimento grato e chegarmos diante de Deus antes de aquela lista imensa de pedidos, dizer: Senhor, eu quero te agradecer pela salvação estendida a mim, pecador. Segundo lugar que podemos destacar nesse trecho, que o apóstolo Paulo, em oração, ele agradece a Deus pela vida dos irmãos, e em oração ele pede a Deus pela vida dos irmãos. E o que Paulo pede a Deus? Diferente das nossas listas de oração. Eu pretendo, talvez, se a gente, às vezes, aproveitar cada janela que se abre para tratar dos assuntos, né? Ano que vem a gente vai estar em Efésios ainda, o que não é necessariamente um problema. Mas, recentemente, eu tive lendo para o curso, né, que estou fazendo, um capítulo onde falava sobre oração. E foi muito excelente. A abordagem do autor, diferente, né, por querer estabelecer um posicionamento sistemático e teológico do assunto. E não abordar o assunto dentro de questões práticas, o que não é errado. Mas o que ele fez foi olhar para a Bíblia e estabelecer uma teologia da oração. E aí apresentando algumas listas que, olha, vai lapidar-nos muito sobre o que é oração, ou o que deveria ser oração. E como nós estamos diante de uma oração feita pelo apóstolo Paulo, eu pontuo apenas o seguinte: quão distante, às vezes, a nossa oração está das orações registradas na palavra de Deus. Porque as nossas orações, às vezes, né, nas frases iniciais de agradecimento a Deus, de uma forma muito genérica: Senhor, eu quero te agradecer por tudo. Bom, o que é tudo? Ao mesmo tempo que tudo é tudo, tudo é nada nesse sentido. Tão genérico. Senhor, eu quero agradecer pela salvação estendida a mim. É diferente. E aí, a partir do momento que a gente faz uma introdução de agradecimento geral, a gente começa o quê? Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu peço por isso, eu peço por aquilo. E aí não para. Aí quando nós nos deparamos com listas de oração registradas na palavra do Senhor, pelo menos as do apóstolo Paulo, não tem um pedido. Não tem algo assim que ele se dirige a Deus em oração pela vida dos irmãos e diz: Senhor, alivia a dor na coluna da irmã Maria, do irmão Zé. Senhor, fulano, aconteceu isso. Não estou dizendo que isso está errado, não. Mas estou dizendo que a preocupação de Paulo era com as coisas espirituais. Porque embora o que nós queremos são coisas materiais, o que nós precisamos são coisas espirituais. O Deus que pode sim aliviar, curar, se Ele quiser, a dor na coluna da irmã Maria ou do irmão Zé, se Ele não fizer isso, é o Deus que pode conceder da graça, que é suficiente. E aí o apóstolo Paulo, ele começa na mesma oração a pedir a Deus pela vida dos irmãos, e o que ele menciona aqui é o seguinte, versículo 17: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê, o que está aí? Um carro novo? Sabedoria espiritual e o que mais? Entendimento. Para quê? Qual a finalidade de se ter sabedoria espiritual e entendimento? Para que cresçam no conhecimento dele.
nós precisamos crescer no conhecimento de Jesus, no conhecimento da palavra de Cristo. E para isso, nós precisamos do quê? De sabedoria e entendimento, discernimento. Sabedoria, sabe o que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de aplicar na vida diária, no dia a dia, é agora, é voltando para casa hoje, é acordando amanhã, é encarando a semana. Sabedoria é a capacidade de aplicar no dia a dia aquilo que se conhece. É a capacidade de aplicar o conhecimento para o melhor proveito. E aí nós estamos falando da palavra de Deus, das coisas espirituais. Então, sabedoria divina, sabedoria espiritual, é a capacitação que podemos ter para usar os meios mais eficazes para alcançar a meta mais elevada. Segundo Efésios, o que é? O louvor da glória. Deus realizou o que realizou no plano de salvação para o louvor da sua. Como eu devo viver agora que recebi essa salvação de Cristo para o louvor da sua glória? A sabedoria espiritual, ela nos capacita a aplicar no dia a dia aquilo que conhecemos da palavra de Deus, usando os melhores meios para termos o melhor resultado, o louvor da glória de Deus. E é por isso que ele pede para aqueles irmãos: Deus, conceda a cada um desses irmãos que se reúnem em Éfeso sabedoria espiritual. É mais do que conhecimento da palavra, é conhecimento que se traduz em prática, de forma que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. É isso que o Antigo Testamento, é isso que o judeu no Antigo Testamento entendia sobre sabedoria. É viver neste mundo de trevas de forma que o nome do Senhor seja glorificado. É viver de forma digna do nome de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está pedindo neste momento. Ele também acrescenta a necessidade de, junto com sabedoria espiritual, Deus conceder àqueles irmãos o quê? Entendimento ou discernimento. E o que seria esse entendimento ou esse discernimento? Discernimento traz-nos a ideia, né, da capacidade de fazermos separação. Separação. Em outras oportunidades, eu já compartilhei aqui que uma das coisas que, quando morando na roça, lá no Mato Grosso, a gente fazia, meu pai ele tinha habilidade de cortar com motosserra. Todo mundo tem nada? Falando de habilidade. Então, fazia tábuas, casas de madeira, às vezes quando se coloca tábuas, né, para preencher a madeira, fica aquela brecha, né? Aquele vão. E aí você tapa aquele vão com uma ripinha chamada mata-junta. E o meu pai tinha habilidade de fazer mata-junta no motosserra. Uma coisa bem fininha e bastante delicada. E às vezes era necessário apenas pedaços de tora grande, né, para fazer cerca. E uma das coisas que era necessário, quando se trabalhava com a madeira para colocar no chão, era tirar a parte ruim da madeira. E aí era onde eu, né, entrava com, né, o Marcondes, eu já falei, um machado bem afiadinho, caprichado, para tirar o quê? A parte ruim. O que nós estávamos fazendo com aquela madeira? Tirando o que presta do que não presta. O que presta na madeira? O que presta para colocar no chão é a parte central, é o cerne, que dentro de uma tora é aquela parte interna de uma madeira já morta, vamos dizer assim, né? Petrificada, nesse sentido de algo já envelhecido, amadurecido.
Aquela parte externa, né, junto com a casca e uma parte mais mole, mais branca da madeira, que a gente chamava de brancal, aquilo não presta, aquilo se apodrece com muita facilidade. O cupim vai rápido nessa parte. Mas naquela parte de cerne, dura, resistente, aquilo... Então nós precisávamos tirar o cerne, separar o que não prestava do que prestava. Entendimento espiritual, discernir, que é a mesma palavra, traz para nós a ideia de que nós precisamos, junto com a sabedoria, ter a capacidade de fazer separação entre o que é bom e o que não é bom, entre o que louva a Deus e o que não louva ao Senhor, entre o que agrada a Deus e o que entristece a Deus, entre luz e trevas. O cristão precisa viver nesse mundo com essa capacidade que vem de Deus, para que nós sejamos então habilitados para, diante de situações que o desagrada, a gente dizer, ainda que eu sofra o dano com isso, a orientação da palavra do Senhor é que eu me abstenha disso. Isso é entendimento, isso é discernimento. E dentro do contexto, Paulo está pedindo que fosse dado aos irmãos lá de Éfeso uma percepção mais profunda do significado do Evangelho e uma visão clara da vontade de Deus para as suas vidas. Resumindo, é isso que ele está pedindo. Senhor, abençoe esses irmãos, deem a eles visão, deem a eles entendimento, deem a eles capacidades, capacitação, de viver neste mundo, neste momento da história, de forma que o nome do Senhor seja glorificado. E ele revela que a necessidade da sabedoria e do entendimento é muito claro, e é muito lógico e objetivo, ao dizer o seguinte, olha aí, versículo de número 17, lá no finalzinho, ele vai dizer assim, para que cresçam no conhecimento. O propósito, aqui é a questão de propósito, não é a questão de causa. O que é causa? Porque o Sérgio estava lá em Tatuí, o Sérgio trabalhou. Isso é causa. Já que estava lá, carregou um tijolo. O que é propósito? O Sérgio foi para trabalhar. Isso é propósito. Isso não é consequência. Ele foi para isso. A sabedoria espiritual e entendimento foram dados a nós, concedidos a nós, e Paulo ora por isso, para que conheçamos mais o Senhor, para que tenhamos mais entendimento do Senhor, conhecimento dEle, e estando nele, preenchido por Ele, realizado nele, agradando, eu mencionei na IBD hoje, o Salmo 35:7, acho que é isso, 37:5, agora eu me confundi, 37:5, quando eu me agrado do Senhor, Ele satisfaz os desejos do meu coração. Mas o ponto é, quando eu o conheço, quando eu o amo, e Ele é tudo para mim, os desejos do meu coração estarão alinhados com os desejos do coração de Deus, então Ele satisfaz tudo. E é isso que Paulo está orando. Paulo ora para que aqueles irmãos compreendam, entendam o poder de Deus que nos capacita a vivermos para a sua glória. O apóstolo está falando da vida cristã que temos nesse mundo de trevas. Deus não nos deu apenas uma salvação que se concretizará um dia, quando você partir desse mundo. Deus nos deu muito mais do que esse bilhete de entrada no céu. Deus nos deu de forma poderosa o seu Espírito Santo, e o versículo 8, falando que quando Ele derramou da sua graça sobre nós, de forma abundante, essa graça nos trouxe toda a sabedoria e todo entendimento.
Então, a oração do apóstolo Paulo, ela não está num sentido para que aqueles irmãos, eles recebessem, tá? Como se não houvesse. Mas a oração de Paulo, ele pontua para que Deus dê sabedoria e entendimento, para que aqueles irmãos possam compreender e entender. Não é para que eles recebam, no sentido, Senhor, não existe, conceda-lhes o que eles não têm. Mas, Senhor, ajude-os a entender, ajude-os a compreender o que eles já têm. No começo eu disse sobre caças de guerra que o Brasil comprou, né, certa vez no passado, não tão distante, onde os nossos pilotos não tinham a capacidade naquele momento de utilizar tudo. Diante do texto que nós pregamos, irmãos, às vezes muitos crentes são como esses pilotos. Tem ao seu alcance, tem em suas mãos uma excelente ferramenta, mas não sabe operar. Só consegue dar um voo. Quantos crentes já foram escolhidos por Deus, abençoados por Deus, predestinados na eternidade passada, experimentaram o perdão, a remissão dos pecados através do sacrifício de Jesus, o selo do Espírito Santo, receberam de forma abundante a graça de Deus, e com essa graça, o poder que nos capacita para vivermos para a glória de Deus. E quantos crentes ainda são como esses pilotos, incapazes de usufruir de tudo que está à disposição? Tem vidas, medíocres. O que é uma vida de um crente medíocre? Se existir algo que te satisfaça, que te dê mais alegria do que a realidade da salvação concedida a você, você é um crente medíocre. Se existe algo que pulsa no seu coração mais do que a realidade de que um dia você estava caminhando para o inferno, mas hoje você vai para o céu, e o seu coração deve estar motivado pelas coisas celestiais enquanto caminha nesse mundo. Se o seu coração bate mais forte por qualquer outra coisa desse mundo, você é um crente medíocre. Se o tempo reunidos juntos na casa do Senhor não alegra o seu coração, antes é um peso, um fardo, que quando possível você evita. Eu não sei nem se você é crente, mas se for, medíocre. Se a leitura da palavra de Deus não for uma realidade onde você entenda que você precisa deste livro, que este livro é o alimento para a sua alma, que através desse livro Deus, Ele realiza a obra de nos transformar à imagem de Cristo, é através desse livro onde o nosso entendimento é ampliado, onde a nossa sabedoria é desenvolvida, e você não se deleita, não gosta, não tem prazer, e não lê, você é um crente medíocre. Porque ler a palavra de Deus, irmãos, porque obedecer a Deus, realizar a obra do Senhor, não deve ser uma coisa de gostar ou não, estar afim ou não, mas eu faço porque assim eu estou adorando o meu Salvador. Vir para a igreja não é quando você está querendo. Contribuir dentro daquilo que a palavra do Senhor estabelece para a gente, não é quando sobra, mas é quando você entende, Senhor, eu estou te adorando, e dentro disso está o aspecto de adoração na oração, que a gente não fala, que é muito esquecido, que nós acabamos assumindo oração como uma chave para abrir portas. E a chave de abrir portas num sentido de desejos e pedidos e necessidades nossas no âmbito terreno.
E nós esquecemos de que oração, em primeiro lugar, é adoração. Por que eu devo orar? Porque Deus é adorado, porque Deus é louvado e é glorificado. Faz sentido orarmos pelo sol nascer amanhã? Faz sentido orarmos por coisas que, independente da oposição, independente do levantar-se de Satanás e o inferno contra isso, vai acontecer? Faz sentido orarmos por isso, sabendo que vai acontecer? Mas a palavra do Senhor, a própria oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina, nos instrui, nos dá um modelo de orarmos até mesmo por coisas que vão acontecer. Senhor, venha a nós o teu reino. Senhor, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus está sendo feita. A vontade de Deus será feita de forma maciça dentro do seu plano perfeito. Queira Satanás ou não, queira o ser humano ou não. E no entanto Deus diz, ore por isso. Porque oração, antes de qualquer coisa, é adoração. E se nós, crentes, escolhidos da eternidade passada, conforme Efésios, não temos prazer em nada disso, ou pouco investimos nisso, nós estamos sendo crentes medíocres, como pilotos incapazes de operar um caça, que tem muito a oferecer. E aí as nossas vidas, são vidas fracas, o sentimento, né? Sentimento medíocre, exala do nosso olhar, da nossa percepção, da nossa leitura de mundo. E quando nós olhamos para Efésios, ele já nos concedeu, ele já nos deu todas as bênçãos espirituais. E Paulo continua orando, Senhor, capacita esse povo. Senhor, abençoe esse povo, para que eles entendam. E que Deus possa fazer em nós, em Moraes Prado, o que Ele fez em Efésios, né, em Éfeso, nos Efésios. Que Deus nos capacite, irmãos, para abrir, né? O texto eu vou trabalhar esse domingo que vem. Os olhos do nosso coração, está aqui no texto. Para que os olhos do nosso coração se abram, para contemplarmos o Deus a quem servimos e o que Ele tem feito nesse mundo, e onde nós nos encaixaremos nesse processo. Porque senão parece que a gente está aqui nesse mundo só aguardando a volta de Jesus, não é isso? Não, é muito mais do que isso. Que Deus nos abençoe, e que Ele nos ensine, e que tenhamos nós um coração sensível, para que a palavra do Senhor não entre apenas em um ouvido e saia no outro, mas que ela possa fazer morada, e que a sua oração possa ser, ou continue sendo, Senhor, me ajude a entender a tua vontade. Senhor, me capacite para que eu o glorifique, para que eu cumpra o propósito pelo qual eu existo, glorificar o Senhor. Que Deus faça isso da nossa igreja. E nós continuaremos nos próximos domingos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e te glorificamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por todo o plano perfeito já estabelecido na eternidade passada. Nos ajude, ó Deus, a vivermos o sonho do Senhor, que nós possamos nos moldar ao teu desejo e não nutrirmos um sentimento de que o Senhor tem que se adaptar à nossa realidade, cumprir os nossos desejos, responder às nossas orações egoístas muitas vezes. Senhor, nos faça entender pelo teu Espírito Santo o que o Senhor quer fazer, ó Deus, de nós e também em nós. Que o nosso coração possa estar sensível
para que antes de bater na sintonia, desejando as coisas desse mundo, possamos nós desejar bater na mesma frequência celestial. Que na nossa mente, ó Deus, possam estar sendo reservados pensamentos do alto e não deste mundo. Que cada vez mais, mesmo ainda vivendo nesse mundo, possamos estar como cidadãos celestiais, possamos brilhar a luz de Cristo e ser como sal da terra. Nos abençoe, nos capacite, nos dê uma boa semana em Tua presença e nos ajude, ó Deus, para que as nossas escolhas durante essa semana possam honrar, glorificar, colocando o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Nos foi dado tudo o que nós precisamos. Nos ajude a desenvolver. Oramos no nome de Jesus, agradecidos por tudo. Amém. Irmãos, nós estamos encerrados. Que Deus abençoe sua vida. Um bom retorno para casa, uma boa semana. E quarta-feira, se possível, tá? 7:30 da noite, esteja presente. Nós tivemos uma quarta abençoada, um sábado excelente, né, de estudo bíblico. Venha você também, tá bom? Um aviso das mulheres, a reuniãozinha rapidinha, tá bom? Com as irmãs. Eu desconfio que vão tratar do almoço, é isso? Olha só, irmãs, fiquem aí para a gente acertar esses detalhes. Deus abençoe a todos.